Bom dia, mas bom dia mesmo, ou boa tarde, mais boa tarde mesmo, pessoal. Aqui é o Gabriel, novamente com vocês para mais uma edição do nosso programa Seguro em Pauta, onde a gente está aqui trazendo para vocês dica de negociação, venda de seguro, de consórcio, notícia de mercado e muita troca de experiência aí com profissionais da área que se destacam, né, naquilo que fazem. Hoje o nosso programa ele vai ter aí uma presença mais do que especial, uma pessoa que já vem desde longa data aí atingindo altos níveis, né, de resultados como parceiro. Ele é proprietário da Carreira Consórcios, né, meu amigo, uma pessoa aí muito querida, Fernando Souza. Muito obrigado por você estar com a gente hoje, se dispor aí a poder bater esse papo, trazer um pouco da sua experiência, Fernandão. Tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos aí que vai escutar e ver esse nosso vídeo. Espero poder colaborar com vocês, tá? Passar um pouco da nossa experiência no ramo de consórcio, no ramo de seguro. A gente já tem uma boa bagagem, tá? E espero poder ajudar todo mundo que precisa de uma ideia, de um incentivo, passar um pouco da nossa experiência. Eu acredito que vai ajudar boa parte das pessoas aí que nos escuta, tá bom? Muito obrigado, Fernandão. Tenho certeza absoluta também, cara. Você tem muita coisa aí boa para poder passar para gente. E vamos começar um pouquinho em relação à tua história, cara. Conta como você veio para o ramo de consórcios, depois como você começou a carreira. Resumidamente aí, explica para as pessoas, né, como é que você veio parar nesse sistema lindo e maravilhoso que é o consórcio. Ô, Gabriel, cara, você sabe que eu caí no consórcio por incentivo da minha esposa. Isso foi lá. Geralmente é o contrário, né? Cara, O esposo acaba não incentivando muito. A gente vê ela tem duas procedimento participações importantes aí na minha vida, na legal. área comercial, que primeiro foi me incentivar a ir para a área comercial. E aí, cara, caí de paraquedas no consórcio. Isso foi meados de 2002, setembro de 2002. Estou virando já uma velha guarda aí, muita gente jovem aí vendendo consórcio. Eu comecei há muito tempo atrás. Comecei numa era que muito diferente de hoje, né? Por exemplo, naquela época, vender consórcio não tinha outra alternativa que não fosse ir para a rua. A gente não tinha forma de captação que não fosse essa, né? Não tem hoje como gerar um lead, não tem um Google, não tem um WhatsApp, um Telegram, não tem nada de extraordinário. Naquela época, a gente tinha que ir para a rua. Então, a gente começou assim, a minha esposa na época me incentivou, falou, cara, você é um cara que você se dá bem com venda e tal, e eu fui, acreditei. Comecei do nada, cara, não tinha dinheiro para pagar uma passagem de trem, para você ter uma noção. Caramba. Comecei numa das administradoras mais antigas do Brasil, comecei como a maioria das pessoas começam. Naquela época, a gente ia para a rua, fazia o porta a porta, então... E eu comecei assim, né? Relatório, rua, aquela pastinha, porta a porta, chuva, sol, né? E começou no treinamento. A gente tinha um treinamento de venda, já vê aquela multidão de gente, sabe? 200 pessoas no treinamento, e todos os dias vai diminuindo, e você fala, cara, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, né? E terminei, cara. E eu tive sorte que eu comecei a trabalhar com profissionais da altíssima qualidade, né? Que eu sou amigo até hoje de todos eles. Todos eles são donos de Legal. consórcio e eu sou amigo deles até hoje. E, cara, comecei a minha trajetória assim, como vendedor. E eu me espelhava, então eu sempre tive espelhos, Gabriel. Por exemplo, eu olhava para o meu gerente, olhava para o meu supervisor, para o meu regional, e aqueles caras bem-sucedidos, sabe, ganhando horrores de dinheiro, e eu falava para mim, cara, eu vou ser esse cara. Se esse cara tem 10 anos de consórcio e está bem desse jeito, daqui a 10 anos eu vou estar igual a ele, ou melhor que ele. Né? Então eu me espelhava e eu acreditava nisso, e eu me via dessa forma. Obviamente que passando por toda a dificuldade que a gente encontrava da época, né? Porque, por exemplo, há quase 20 anos atrás, a cabeça do cliente era diferente da cabeça de hoje. O consórcio não era tão bem visto quanto hoje, né? Não existia as tabelas que existem hoje, os planos que existem hoje, os comissionamentos que existem hoje. Então, vender consórcio naquela época era extremamente mais complicado.
A gente tinha uma tabela bem restrita, o consórcio imobiliário, ele não era igual é hoje, né? Eu sou antes da lei que veio, com muitas mudanças em cima de consórcio. Então, a gente tinha que ir para a rua, PAP. E qual o produto que mais consumia na época? Consórcio de automóvel. Só que como que a gente vendia isso? Quantidade, Cara, né? Quantidade. Era vender 20 cartas de consórcio por mês. E não dava para ganhar dinheiro, Não dava para ganhar dinheiro. E como que você vende isso, cara? Porta a porta. Imagina você entrar num cliente que você nunca viu na vida, numa padaria, fazer lá uma abordagem no cara, tirar o cara do ambiente de trabalho dele, fazer o cara acreditar que aquele produto é bom para ele, conseguir levar o cara para um ambiente, no escritório ou alguma sala reservada para você bater o papo com o cara de 2, de 3, 4 horas e você conseguir vender uma cota para uma pessoa que até ontem você nunca tinha conhecido na vida, no porta a porta, essa é assim que a gente começou. É isso que a gente fazia. Você sabe que você está contando essa história, só abrir um parênteses rapidinho, eu fui vendedor nos meus 20 anos, 19 para 20 anos, foi quando eu tive a experiência de ser vendedor de consórcio, né? Isso foi 2010, ou seja, 8 anos depois do que você está fazendo. Só que eu fui vendedor no interior. E no interior de São Paulo, esse trabalho do porta a porta em 2010, do plantão de vendas, era muito, ainda era né? Você estava falando aqui, eu estava lembrando da minha primeira experiência porta a porta, que eu fui num comérciozinho lá, comecei a explicar consórcio pro cara, o cara tirou uma HP e começou a me dar um baile. Você teve que aprender HP na marra, né? Você não sabe a dificuldade. Eu sei, passei por isso. Você passou por isso. Mas isso é legal, viu? É legal, porque ensina, né, Fernandão? Você estava falando aí, isso molda a gente, né? E faz a gente ter, inclusive, muita gratidão por tudo que a gente tem hoje, pelas ferramentas que tem, né? Eu sonhei com muita coisa na vida, né? E graças a Deus o consórcio me proporcionou todas elas. Eu comecei, cara, como vendedor, como eu te expliquei, e fui, cara, naquela batalha toda. Só para você ter noção, naquela época a gente vendia o Vale Refeição, cara, para pegar trem, para pegar ônibus, né? E eu ficava no ônibus, eu lembro, dentro do ônibus, fazendo relatório, dentro do trem fazendo relatório, né? Fazendo no meu caderninho, meu acompanhamento dos meus clientes, quem eu tenho para vender e tal, agendava, e aquela porta a porta. Eu me tornei um cara, eu me especializei no negócio e eu conseguia tirar a venda no porta a porta. Eu criei na minha cabeça um paradigma que, cara, a minha venda tinha que ser assim, papum. Todo cliente que eu ia, que eu preparava, que eu ia lá, que valorizava uma situação para depois trazer o supervisor, vender no dia seguinte, não dava certo. Eu falei, cara, eu tenho que tirar as vendas aqui na hora. E eu me especializei nisso e comecei a estourar de venda aí, né? E em 2005 saí do consórcio. Foi uma época que foi ruim aí para muita administradora. Saí do consórcio, fui procurar outras áreas, coloquei na cabeça que não queria mais trabalhar com consórcio, fui trabalhar numa empresa aqui em São Paulo ainda, que todo mundo deve conhecer aí, que é uma empresa famosa, que trabalha com produto para vendedor, que é a Venda Mais. Né? Fui trabalhar na Venda Mais, ou seja, eu vendia um produto... É o da revista? É o da revista? Da revista. Da revista, Venda Mais, legal. Na comunidade de São Paulo, e me contrataram para ser o vendedor aqui em São Paulo deles. Fiquei pouco tempo lá, voltei para o consórcio. No mesmo ano que eu saí, eu voltei, não tive jeito. É tipo droga, né? Droga, cara. Você experimenta uma vez, você não quer sair. Virei supervisor e aí cresci muito quando eu virei supervisor, porque aí a gente começa, né, a ter uma visão diferente, montar a equipe de venda, e estar na rua com a equipe, aqueles desafios de venda, equipe versus equipe, e acompanhar vendedor de manhã, de tarde, de noite, sabe, ensinando equipe, treinando equipe, e comecei assim, cara. Cheguei até um estágio aí de ser gerente de administradora, né, e sempre, cada estágio, eu aprendendo bastante, ou seja, eu nunca fui, assim, um aventureiro, né,
eu sempre tive bons professores, pessoas que estão até hoje em consórcio, extremamente bem-sucedidas. Então, eu tive muita dificuldade lá no início, né? Porque a vida não foi fácil. Eu acredito que não é fácil para ninguém, inclusive alguém que esteja nos assistindo aí, talvez esteja passando por esse momento que eu já passei no passado. Só que o que eu tive, cara? Eu acreditei, eu fui persistente, eu tive ali a perseverança de continuar, de me manter com todas as batalhas e continuar e olhando os meus líderes que eu tinha, o meu gerente, falar, porra, esse cara é bom, esse cara tá bem sucedido, esse cara, eu vou estar como ele, eu vou aprender igual a ele, eu vou fazer o que ele faz. E eu me espelhei. E fui hoje, cara. Graças a Deus, eu alcancei um objetivo na minha vida, vendo consórcio até hoje. Hoje eu tenho um estágio diferente de consórcio, tá? Hoje eu montei a carreira consórcios já há 8 anos e de lá para cá eu mudei mais uma fase da minha vida, né? Eu saí de administradora e vim trabalhar como parceria, como representação, tá? E um pouco da minha história aí, cara. Em alguns momentos da minha vida, eu tive que arriscar, tive que me encorajar e persistir. Aquela guerra que todo mundo começa, ou seja, tem aqui 1.000 soldados, aquele cara, vai chegar daqui a 10 anos, 10 deles vão estar em consórcio, só que os 10 que vão estar em consórcio estarão bem-sucedidos. E eu quis ser um desses 10. É isso aí. Como qualquer situação, né? Desculpa você falar, Fernando, te cortei. Porque a gente vai vendo pessoas parar no meio do caminho, né? Um desiste no treinamento, o outro desiste no primeiro ano, o outro desiste no segundo ano, o outro desiste no quinto ano, e a gente vai se mantendo, porque a gente acredita que o que você está fazendo, você vai colher frutos no passado. Uma história engraçada de tudo isso, Gabriel, no início, eu não ganhava dinheiro, cara. Vendia, mas não ganhava dinheiro. As comissões vendia, ou seja, 200 mil, 250 mil, 100 mil por mês. E olha lá, às vezes fechava com uma cotinha até zero. E eu tinha pessoas do meu rol familiar, do meu rol de amizade, que, cara, eu via que os clientes, às vezes, as pessoas olhavam para mim com dó. Você acredita? Com dó, eu sentia isso das pessoas. Às vezes, quando eu ia num cliente, às vezes eu sentia que o próprio cara no qual eu estava fazendo ali a abordagem, na rua, com aquela pastinha, chovendo, o cara às vezes me via com dó de mim. E pessoas do meu convívio via isso em mim, procurava emprego para mim. Fernando, tá procurando, tá necessitando de vendedor ali na loja de sapato, entendeu? Ou, olha, incentivava eu a ir para outros ramos. E tinha, sabe, como se fosse algo que as pessoas olhassem para mim e falassem, cara, isso que você está fazendo não vai ter resultado, Não tem entendeu? futuro, né? Não tem futuro. Gabriel, e nada tirou o meu foco, nada. Hoje eu falo para você e falo para quem quer que seja. Eu me coloco hoje numa posição perante o meu cliente do seguinte: quem precisa de mim é ele, não sou eu que preciso dele. Mudou, eu consegui inverter esses valores, entendeu? E eu faço o meu cliente pensar isso. E graças a Deus, todo mundo lá no passado que me criticou, que não acreditou, hoje olha para mim, cara. E muitos já quiseram se aventurar até em consórcio. Pô, o que esse cara faz? O que ele faz? O que você está fazendo? O que não sei o que. Não é possível, né? Mas ninguém vê que o que eu já passei lá atrás, quantos PAP em chuva, em sol, quantos trem eu tive que pular, quantos ônibus eu tive que pedir carona para o motorista porque eu não tinha dinheiro para pagar, quantos vales refeições eu tive que vender para pagar o transporte, porque naquela época as administradoras não davam, né? Hoje é um pouco diferente. Mas é um pouco da minha história aí, cara. Que legal, Fernandão, que legal. Eu acho que é muito bacana aí ouvir tudo isso. Na realidade, tudo que você fala, como eu estava até dizendo, remete um pouco ao meu passado também. Legal, cara. E é engraçado isso mesmo, né? Essas inversões, esse
mundão que a gente está, na realidade, dá muita volta, né? Dá volta, cara. Dá Você está numa volta. posição, às vezes, você está numa posição, às vezes, ali de vulnerabilidade, ou uma posição ali, né, onde as pessoas, como você bem disse, sentem dó, né? E em um outro momento é justamente o contrário, você já é aquela pessoa que as pessoas admiram, querem seguir, Admiro. querem vender o mesmo produto, e isso é muito da nossa cabeça, né? E muito de como a gente lida com as nossas frustrações, né? Sem Isso mesmo. importante a gente ouvir o feedback do outro, né? Mas a gente não levar em consideração o que a gente quer, os nossos objetivos, o foco que a gente precisa ter para ser bem sucedido, né? É uma armadilha, né? E ser bem sucedido não tem jeito, é uma pirâmide hoje, né? Quanto mais você escala a pirâmide, né? Mais pontuda ela fica, né? Ou seja, menos pessoas vão chegar, né? Hoje essa é a realidade disso, né? Quando a gente fala de profissionais não são a maioria, são a minoria. E acho que isso tem muito a ver com todo esse foco, e não é à toa que você está onde você está hoje. E por falar aí em empreitadas bem-sucedidas, né, como é a sua, Fernandão, uma das razões da gente estar conversando isso aí já está no teaser do nosso vídeo, está se dando muito bem com essa situação toda da pandemia, né? Apesar de toda essa situação da pandemia, quer dizer, você tem feito produções aí, isso no mês de março, de abril e maio, acima de 1 milhão, né? A gente teve essa oportunidade até de bater um papo antes, né, da nossa conversa aqui. Você inclusive falou que você está enxergando esse momento como uma oportunidade, inclusive melhor daquela que você vivia antes, né? Pelo fato das pessoas terem mais tempo para poder pensar ou mais espaço para poder conversar. Queria que você dissesse um pouco de como é que tem sido essa sua experiência de vendas durante toda essa situação que a gente está vivendo, e por que você encara isso hoje como oportunidade, por que você está conseguindo extrair melhores resultados do que você estava fazendo antes? Acho que isso é uma pergunta aí que Legal. é $1 milhão para todos nós vendedores. Olha, primeiro, Gabriel, que assim, tá? Eu percebi uma diferença no mercado. No início, os clientes ficaram meio assustados, todo mundo, né? Muita gente assustada, inclusive quem trabalha com consórcio. Só que eu reparei que a procura por consórcio, no meu caso, ela cresceu. Eu deduzi alguns fatores para isso, né? A pessoa em casa, por exemplo, quando ela trabalha dentro de um escritório, que ela tem lá um chefe, um supervisor, alguém que está ali olhando de perto o trabalho dela, ela vai deixar para resolver o consórcio no ambiente familiar. Quando ela está em casa, ela aproveita esse período, mesmo trabalhando de casa, para se dedicar a isso, tá? E o que acontece? As pessoas não vão deixar de comprar carro, não vão deixar de comprar imóvel por conta de pandemia. Eu vejo dessa forma, tá? As construtoras estão aí, continuam trabalhando, os imóveis serão entregues, a pessoa vai precisar quitar. Com pandemia ou não, ela precisa quitar. Os bancos, atendimento precário. Gerente de banco mal atende o cliente. Ele não consegue ir até um banco fazer um financiamento. E aí é onde ele cai no consórcio. Tá? A procura por consórcio, ou seja, o volume de pessoas na internet aumentou. Como a internet é um canal no qual eu uso muito para atrair clientes, então o meu público aumentou por conta disso. Tá? As minhas vendas, só para você ter uma noção, já são quase 19 anos que eu trabalho em consórcio. O mês que passou agora, a última produção, foi o mês que eu mais vendi na vida em 19 anos de consórcio. Tá? Foi o ano que eu mais vendi na vida. Ou seja, se a gente pegar e puxar os últimos 3 meses de produção, eu vendi mais de 6 milhões de consórcio. Umas 30 e poucas cotas de consórcio. Tá? Teve um mês 1 milhão e pouco, outro mês 2 milhões e pouco, e o mês que passou, mais de 3 milhões, quase 4 milhões. Esse último agora, Fernandão? Nesse último. Vendi para alguns clientes que eu já tinha falado no passado, alguns clientes novos da carteira, né? Mas eu reparei que foram pessoas que aproveitaram esse estágio da vida, esse estágio de estar em casa, de estar numa condição de poder se dedicar mais ao plano familiar para pesquisar sobre consórcio. E como eu uso a internet a meu favor,
então a procura na internet, nas redes sociais, tudo, as pessoas estão aí. O gancho, eu peguei esse gancho para mim. E então, todos os dias eu tenho, cara, uma porção de cliente me procurando, querendo saber sobre consórcio. Fernandão, você sabe que você está falando de redes sociais, você, terceiro bom vendedor, né? Vamos dizer assim, excepcional vendedor, porque eu só conversei com gente excepcional até agora, que a gente tem conversado aí, que cita a rede social como um game changing, né? Cita a rede social como um fator, assim, de muita importância para vencer os obstáculos que essa posto aí, principalmente em relação à distância, ou seja, divulgação do produto e tudo mais. É certo que todo mundo está fazendo isso, ou todo mundo já abriu o olho para isso, né? Mas eu acho que a questão, né, não está no que você faz. É como você faz. Exatamente. Como você faz, né? Então, todos estão usando a questão da rede social e você tem citado essa questão da internet. Quero ver se você consegue dar o teu Ó, primeiro, Gabriel, as suas postagens, como você trabalha a rede social? primeiro que eu aprendi uma coisa na vida. Para você ganhar dinheiro, você precisa antes gastar dinheiro. Você precisa investir, tá? Quanto mais pessoas souberem o que você faz, mais chances você tem de fazer negócios. Então você se relaciona com as pessoas. Eu tenho um site e tenho minhas redes sociais. Então eu invisto nisso. Tem muito consultor de consórcio que pergunta para mim, Fernando, quantas ligações você faz por dia? Quantas ligações você liga? Para quantas pessoas você liga por dia? E se eu falar para você, às vezes você vai falar, não, é mentira desse cara. Às vezes, Gabriel, eu não faço uma ligação. Eu não ligo para ninguém. Eu faço com que os clientes ligam para mim. Eu faço com que eles entrem em contato comigo. Então, eu faço impulsionamentos, minha página eu coloco sempre em destaque. Então, para quem? Para pessoas que se interessam no produto, automóvel, imóvel, consórcio, e as pessoas me procuram. E o que eu faço? Eu seleto essas pessoas. Eu não tenho condições de atender todo mundo. Eu tenho por dia de 15 a 16, 17 clientes todos os dias me procurando, me mandando mensagem. E aí, o que eu faço? Eu seleciono, eu vejo com quem que eu vou conversar. Eu interajo com elas, eu respondo e-mail, respondo WhatsApp, se é um retorno de ligação, eu atendo. E aí vem aquele feeling, aquela experiência que a gente já adquiriu. Eu vejo que a pessoa quer, às vezes ela quer um consórcio para contemplar de imediato, às vezes ela quer fazer uma programação, às vezes ela quer um consórcio contemplado e está me procurando. E aí eu vou orientando, vou incentivando. Eu sei que essa pessoa que me pesquisou na internet, ela vai falar com outras pessoas, é natural. Então, por exemplo, a pessoa me localizou lá no meu Instagram, por exemplo. Eu sei que ela vai falar com mais outros 2, 3 vendedores de consórcio. Porém, eu tenho certeza que o dia que ela sentar e conversar comigo, ela descarta os outros. Isso é o que a gente tem que ter, é o que o vendedor de consórcio tem que ter com ele. Autoconfiança. Falar, meu amigo, agora que eu sentar com esse cliente, acabou. Todos os outros vendedores de consórcio perdeu para mim. Ninguém mais ganha a minha concorrência. E eu tenho isso comigo muito bem definido. Tá? E eu uso isso, eu uso a internet a meu favor, eu invisto, faço essa captação. Às vezes, por exemplo, um cliente entra em contato comigo hoje, eu interajo com ele e tal, só que eu sei que ele está no momento, que ele está em pesquisa, que ele está falando com outras pessoas. E se é um cara que eu percebo que dá para vender de imediato, eu vou aprofundando a negociação com ele, ligo, interajo, WhatsApp, e-mail, e aí eu sou um cara que investe muito em muito material de apoio. Então, eu tenho um site, eu tenho um Instagram, eu tenho material. Investimento seu, Fernandão, quando você fala assim, impulsionar o site e tal, esse investimento que você fala é muito no sentido do Google, é isso? Invisto no Google, invisto no Google, palavras-chave do Google. Então, o cliente joga lá imóvel, consórcio, carta, o que ele colocar lá, ele me acha. Então, ele vai achar meu site, ele vai me mandar uma mensagem. Gostaria de saber como que funciona um consórcio de imóvel. Olha só a diferença. Nossa. Então, a diferença. Então, eu não preciso ficar comprando lista de empreendimento, eu não preciso ficar oferecendo consórcio para pessoa. Então, eu prendo o meu
tempo com pessoas que eu sei que realmente têm intenção de comprar. Mesmo assim, Gabriel, vem aquele cara que vem só mandar um e-mail para você, mandou um WhatsApp para mim, respondi para o cara, mandei ali um cartão interativo, mandei uma apresentação da minha empresa, que eu investi muito dinheiro nisso também, tá? Então eu tenho um material assim que eu já dou de antemão que diferencia para ele. Legal. Ele olha, ele já me vê diferente, ele falou, opa, esse cara aqui não é um vendedor de consórcio qualquer. Esse cara aqui é uma corretora, é uma representação. Esse cara aqui, né? Olha só o material que ele tem para mim, o modo no qual eu abordo ele, o modo, a atenção que eu dou para ele. E, cara, fiz aquele investimento de tempo nele ali. Cara, viu a minha mensagem, me ignorou. O cara viu a minha mensagem, sabe? Não deu importância nenhuma para mim. Sabe o que eu faço, Gabriel? Stand-by. Não encho o saco do cara, não ligo, não perturbo, não fico mandando mensagem para ele. De vez em quando, eu mando um sinalzinho de vida para ele. Opa, tô aqui, Fernando. Mando um WhatsApp para ele. Como é que vai, Gabriel? Tudo bem? E aí, cara, conseguiu comprar o consórcio já? Ah, não, estou pesquisando, estou vendo, estou procurando carta contemplada. Não, beleza, então. Tô aqui. Tô aqui, cara, entendeu? E uma outra coisa, quando é cliente de São Paulo, eu estou em São Paulo, moro em São Caetano, tá? Que é uma BC paulista, e uma cidade aqui da capital paulista. Eu incentivo muito a reunião presencial. Época de pandemia, a gente não consegue fazer isso, mas quando não era, eu incentivo muito isso. E às vezes, eu quebro o gelo, eu falo, cara, escuta, eu estou vendo que você está pesquisando consórcio, que você gostaria de comprar um consórcio, indiferente se você vai comprar comigo, ou se você não vai comprar comigo, ou se você vai comprar com outra pessoa ou não. Eu acho que se você conversar comigo aí, 2 horas, sem compromisso nenhum, você não precisa ter compromisso em comprar consórcio comigo. Eu garanto uma coisa para você, a nossa reunião ela vai servir para você e você vai aprender muito com o consórcio. Vai servir, esse aprendizado vai concretizar a sua compra de uma maneira muito melhor. E aí eu marco com esse cara. Eu vejo que a tecnologia nos ajuda, mas o jeito que eu aprendi no passado me ajuda muito mais. Meu índice de aproveitamento é altíssimo. Cada 10 reuniões que eu vou, pelo menos para 8 clientes eu vendo. Então, eu não mexo, o time que está ganhando não se mexe. Então, eu gosto de fazer isso, né? Então, eu gosto de reunir a família, de sentar na mesa, o pai, a mãe, os filhos e estar naquele ambiente do cliente, entender o projeto dele, ver qual que é o projeto de vida dele e falar, Gabriel, olha, isso que você quer é assim que você vai conseguir. E dar o caminho para o cara. E mostrar que a minha empresa, Carreira Consórcio, não só vende consórcio. Eu presto consultoria, eu presto assessoria, eu gerencio tudo para ele. Não adianta ele comprar um consórcio e não saber o que ele vai fazer depois com o consórcio. Ele não sabe o que fazer, como participar, o que é bom, o que não é bom, contemplou, o que ele vai fazer depois de contemplado. Então eu presto esse serviço para ele, eu oriento isso e eu cuido da minha carteira muito bem cuidada. Eu falo com os meus clientes sempre. E aí eu vou gerando negócios e eu vou me envolvendo. Além de atrair novos clientes, eu tenho a minha carteira no qual eu cuido, tá? Se a gente for falar depois de coisas financeiras, que onde está o pulo do gato aqui. E essa minha carteira me ajuda a vender. Por quê? Porque além de vender o consórcio, eu crio raízes com o meu cliente. Ele compra comigo e eu crio raízes com ele. Eu faço ele gostar de mim, faço ele gostar do meu atendimento, eu procuro nunca decepcioná-lo, tá? Para que ele sempre que alguém do hall de amizade deles pensar em alguma coisa, ele lembre de mim. Às vezes me procura pessoas aí, foi fulano, foi ciclano que indicou. A gente faz isso. E na internet é assim que eu atuo, cara. Então eu gero pessoas que queiram, que me procuram. E eu não fico, na realidade, atrás do cliente. Então eu não fico sendo aquele vendedor chato de consórcio, sabe? Eu não me desespero para vender. Tem vendedor que é chato, que fica no pé, manda mensagem hoje, manda amanhã e liga. Cara,
eu meio que é um gatilho de venda que eu tenho. Então, eu plantei ali uma sementinha na sua cabeça, deixei você ir no mercado, te oriento, né? Faço você ver como é o mercado, passo alguns cuidados para você referente ao mercado, olha, funciona assim o mercado, né? Então eu começo a criar credibilidade na cabeça do cliente e deixo você voar, às vezes, né? Obviamente, você perde, Fernando, perco. Mas quando eu volto a falar com o cliente, ele já comprou na mão de outro. Mas deixa o cara voar, deixa ele lá, entendeu? Daqui a pouco eu trago ele de volta. Como é que você tá, Gabriel? E aí, cara, viu como que é? Ô, Fernando, é isso mesmo, cara. Você falou, tô tentando ainda, já te falei. Aí eu trago o cara de volta para mim. E assim, você está falando isso daí, eu acho que esse não desespero, ele tem muito a ver com questão do volume, né? A gente sempre volta a falar sempre sobre isso, né? A tecla do volume de trabalho, né? Porque se você tem um ou dois clientes que você está trabalhando, né? Muitas vezes o que acontece é que o vendedor não tem como deixar em stand-by esse cara. É isso mesmo. Então, o que ele começa? Martela, 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 martela. Só que qual que é a impressão que ele passa por trás disso? Justamente que, de repente, ele é o único cliente, né? E ninguém é cliente de um vendedor que só tem ele como cliente. A gente quer ser cliente Mostra desespero. sucedido, né? Que passa desespero e tal. A gente quer ser cliente de um vendedor que é bem sucedido, de um vendedor que a gente sabe que, enfim, né, tem uma credibilidade por trás. E aí eu acho que eu conecto essa minha fala com tudo que você falou agora. Porque você disse da impulsão que você faz na internet, você investe nisso, né? Seu site, rede social. Depois você disse que, pô, legal, captei esse cara. Agora, qual é a primeira impressão que eu estou passando para ele? Aí você investiu numa apresentação da sua empresa, né? No que você falou, tem cartão digital e tal. Pô, você manda um cartão digital, você manda um material fera para ele, né? Já é um segundo investimento e já é uma segunda maneira de gerar credibilidade. Aí a terceira coisa é não ter aquele comportamento, de repente, característico do vendedor insistente, né? Você não deixa de persistir, porque você vai lá, ó, tô aqui, e aí, já foi e tal. Mas o que te permite isso é justamente que todos os outros processos eles já foram bem sucedidos. Você já tem muito cliente aqui, né? Você já impactou ele, já trouxe credibilidade com a apresentação que você fez da sua empresa. Legal. Então você consegue administrar isso bem sem ter que ficar martelando em um só. E aí o ciclo gira, né, Fernandão? Porque você faz esse trabalho muito bem, você traz esse cliente para a sua carteira. No que você traz para a sua carteira, você faz o pós-venda e mantém ele satisfeito. Daqui a pouco, além de toda a situação que você trouxe, né, quanto às novas prospecções, você começa a prospectar nessa mesma carteira. É E isso mesmo. atinge uma maturidade de profissão, que é mais ou menos o que você vive hoje. A A gente vê gente. muito, né? Inclusive, eu estava falando, a gente estava conversando antes, né? E eu já sabia disso, né? Assim, para vocês saberem, né? Talvez ele até iria falar isso, mas participar aqui um pouquinho. O Fernando é um cara que se permite trabalhar, né, em determinado horário de tempo lá, sem muita, né? Sem ser um workaholic, vamos colocar assim, né? Você vai falar isso. Eu vou até pedir para você falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes a gente tem essa situação, né? De, não, vou ter que trabalhar das 6 da Não. meia-noite, e isso e aquilo, e muitas vezes é o direcionamento de como você faz isso, né? E a maneira como você faz isso, e não tanto tempo, não é isso? Olha, Gabriel, é isso exatamente o que você falou. Eu tenho dois ciclos de cliente. O que eu atuo intensivo no que eu quero vender, e esse cliente aqui é o meu banco de reserva. É o que eu vou querer vender daqui a um mês, 2 meses. Muito cliente também nos atrapalha. Então a gente faz isso. Você tocou num assunto aí legal. Eu, de verdade, eu adotei um estilo de vida, né, com esses 19 anos de consórcio, que é me permitir a ter uma qualidade de vida legal. Não me mato de trabalhar, tá? Eu começo a trabalhar lá pelas 10, 10 e meia, todos os dias. E gosto de trabalhar até umas 19 horas, 19h30. Eu gosto de falar com o cliente mais no período da noite. Normalmente as minhas reuniões que eu vou até a casa do cliente, geralmente é à noite. Mas nesse período eu tenho um trabalho
intenso, ou seja, eu me dedico totalmente, eu não perco o foco um minuto, né? Então, eu tenho já muitas tarefas extremamente organizadas, né? Então eu já sei de manhã é a hora que eu falo antes de ligar meu celular, porque se eu ligar meu celular, começa a vir um monte de WhatsApp, um monte de ligação. Então, antes de começar, eu já vou lá, atualizo os meus e-mails, minhas redes sociais, organizo a minha planilha diária que eu vou ter que fazer, para quem que eu tenho que ligar, para quem que eu tenho que mandar um plano, para quem que eu tenho que fazer um projeto ali financeiro e mandar para o cliente, qual é o cliente que eu fiquei de dar um retorno. Então eu vou pegar as minhas pendências e vou fazer a minha organização ali naquele primeiro momento, né? O que eu vou fazer no meu dia. E aí, feito isso, organizei o meu dia, o que eu vou fazer, para quem que eu vou ligar, para quem que eu vou retornar, para quem que eu vou mandar um e-mail. Peguei as minhas pendências, ligo meu WhatsApp, já vai ter lá com certeza umas 30 mensagens de um monte de gente. Aí eu começo um por um, desenvolver com um por um. Alguns eu acho bacana ligar para cliente às vezes quando eu percebo que ele está muito afoito ali querendo saber mais informações, porque o WhatsApp, eu uso o WhatsApp, as redes, assim, como se fosse um filtro para mim, né? Então eu jogo ali o negócio para você, o modo no qual você interage comigo, eu vou perceber se você é um cara que vai ter condição de vender ou não. E se eu percebo, aí sim eu já me interesso em falar com você plenamente. Eu já pego, já falo com você, já faço com que você me atenda. E a gente organiza o nosso dia dessa maneira, tá? Me matar de trabalhar? Não, não me mato de trabalhar. Hoje, graças a Deus, eu dedico aí esse tempo, porém, muito bem trabalhado, né? Trabalho e não perco o foco um minuto, ou seja, estou trabalhando aqui, então eu tenho isso muito bem desenvolvido. Não Então, fica procrastinando, né? Não de fica em nada. Facebook, no meio do Não, negócio, assistindo Netflix, porque Gabriel, a tendência do ser humano é essa, é se desviar para aquilo que dá mais prazer, né? Vamos colocar assim, sabe né? o que me dá prazer, Gabriel? Dinheiro. Dinheiro me dá prazer. Aí é que está o foco, né? Aí Dinheiro me dá prazer, ganhar dinheiro me dá prazer. E aí, então, eu dedico meu tempo. Fernando, quanto do seu dia você dedica para vender consórcio? 40, 50%. Os outros 40, 50% eu administro minhas coisas. Eu administro a minha rede, eu administro meu site, eu administro o Google, administro o Telegram, o WhatsApp, o meu e-mail, as propostas dos clientes que eu tenho que mandar. Opa, agora sim, peguei aqui meus clientes, esses caras aqui, agora eu vou fechar neles agora aqui. E esses caras, tem 15 caras aqui, desses 15, ou dois aqui, eu vou ter que vender para esses dois. Aí eu começo. Centro em cima desses caras aqui. você sabe que assim, você está falando aqui, você falou inclusive do Telegram, né? Eu nem lembrava que o Telegram existia, né? Eu acho que, Sensacional. meu, aí você fala, ó, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, muito provavelmente, se você já tinha toda essa estrutura preparada antes da pandemia, né? Aí, com a vinda da pandemia, todos esses canais, na realidade, que já estavam prontos, começam a te fornecer ainda mais, né? Porque as pessoas vão procurando, tem mais procura nesse sentido do que, de repente, uma conversa presencial, né? E a coisa toda vai rolando. Eu consigo perceber essa conexão do porquê que as coisas estão dando certo para você, né? Porque você sempre atuou de maneira muito estratégica, né? E conseguindo usar a tecnologia a seu favor. Quer dizer, no momento que a gente vive hoje, né? Estratégia e tecnologia, né? Com certeza vão ser aí, vamos dizer assim, premiadas. São estratégias premiadas para o momento que a gente vive, né? Todo cliente que fala comigo, todos os dias eu tenho uns 15 clientes novos em média que entram em contato comigo. E o que eu faço? Eu muitas vezes no desenvolver ali, porque o cara hoje ele está fazendo a cotação lá para comprar um consórcio. Nós, vendedores, queremos vender para ele hoje, mas precisamos entender que às vezes o momento dele não é hoje. Às vezes ele está falando comigo hoje, mas o momento dele comprar é daqui a um mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui a um ano. Então, o que eu faço? Eu mantenho esse cara na minha grade de clientes. Porque se ele um dia me procurou querendo um consórcio,
é porque ele quer comprar de alguma maneira, ou ele pensou nisso de alguma maneira, certo? E aí, em determinados momentos, eu vou jogando gatilhos na mente dele. Jogo ali um grupo em andamento, jogo ali uma condição legal, eu vou criar alguma coisa para uma isca, para atrair ele de volta para mim. E aí você pega pessoas que às vezes me procura de volta, que eu vou lá ver o histórico dele, da conversa, é cara que começou a pesquisar consórcio 1 ano atrás. Aí às vezes eu falo para você, pô Gabriel, faz 1 ano que você está procurando consórcio. Ah, cara, é verdade, estava pesquisando, queria um consórcio contemplado aí, fui no mercado, não encontrei, tá? Falei, pô, mas eu já te avisei como que funciona. Por que você não marca comigo um dia, uma reunião, você vai ver como é fácil, entendeu? Às vezes você está criando esse paradigma na sua cabeça que o consórcio é um negócio que é ruim, que não sei o quê, mas a hora que você conversar comigo, você vai ver que é diferente. Aí eu falo, pô, mas aí, Fernando, mas você vai vir até aqui, se não comprou, não tem problema, meu amigo, marca comigo, eu vou até você sem compromisso. Vamos tomar uma água, um café aí, vamos ver o que que dá. E E aí a lá, coisa pessoalmente, a gente desenvolve, desenrola as objeções do cliente, traz hoje em aquela dia não é segurança possível, ali. né? Aí a gente Não, vai hoje em por dia não. Zoom, vai pelo do Google, o que, que é o que a gente está fazendo, né? Tem que Mas ter a um, reunião presencial ela é matadora, a gente sabe tem disso. que O ter um vendedor, esforço a inclusive, mais. ele tá sentindo, né? Não poder ter mais essa proximidade. Nessa época de pandemia, que é uma das coisas que a gente queria dar em dica aqui, é justamente isso. Você tem que ser melhor agora do que o que você era antes. Porque você vai falar com o cara, com ele pelo telefone, você vai fazer uma ligação, né? Então você tem que, porque o cliente quando compra da gente, Gabriel, ele compra uma Embracon, certo? Mas antes de comprar a Embracon, ele está comprando na sua mão, certo? Então você tem que mostrar para ele uma credibilidade, uma segurança. Você tem que colocar ele em segurança. Ele tem que entender que ele está comprando na mão de uma pessoa com credibilidade, uma pessoa que não está ali no consórcio à toa, que ele está comprando de uma empresa segura. Então ele só vai comprar de você se ele se sentir seguro. E por telefone dá muito mais trabalho fazer isso. Tá? Dá muito mais trabalho. Eu vendi muito mais nessa época de pandemia porque a procura aumentou. Tá? E o trabalho que eu desenvolvo, eu já estava acostumado a fazer um trabalho presencial, via rede social e via telefone também. Tá? Então, não me afetou em nada. Tá? Pessoas que talvez não estavam acostumadas a trabalhar do jeito que eu atuo hoje, estão tendo dificuldade no mercado em vender. Então, o que eu posso falar para o pessoal aí? Vende segurança para o seu cliente, sabe? Ele quer se sentir seguro. E ele vai comprar de você se ele se sentir seguro. Você tem que entender, vendedor, o consultor, que você é o cara na vida dele, que você é a solução dos problemas dele. E que você está hoje ali não para vender um consórcio para ele, mas sim para ajudá-lo a comprar a casa, ou o carro, ou o serviço, ou qual produto ele quiser adquirir. É isso. Muito bom, Fernandão. Cara, que papo gostoso que a gente teve aqui. Muito obrigado. Dava para a gente ficar mais 1 hora aqui, né? Tão gostoso que é a gente falar da nossa profissão, falar das nossas coisas. Quero aqui já de antemão te agradecer, né? Muito obrigado pela disponibilidade, pela ótima conversa, por você poder aí compartilhar um pouco do que você faz, de como você faz. Tenho certeza absoluta de que foi muito bom aí para todo mundo e queria aí pedir a gentileza de você poder dar uma mensagem final para todos nós, vendedores, né, Vou dar. passando por essa situação aí, desafios, vamos dizer assim, mas que são desafios, como você bem mostrou, né, conversando com a gente, que são desafios superáveis, né? Então, deixa uma última mensagem aqui para a gente, por gentileza, Fernandão. Legal. Bom, espero ter ajudado, colaborado com todo mundo. Tá? A história de cada um tem uma história para contar, Gabriel. Acredito que a história de quem está aí nesse momento nos assistindo também deve ser uma história de sucesso para ele, né? E o que eu posso falar para vocês é acredite em você mesmo, tá? Entenda uma coisa que eu tenho muito bem plantada na minha cabeça.
A profissão de vendedor, de consórcio, de consultor ou corretor, tem muitas linguagens aí que se usa no mercado, você pode ganhar muito mais dinheiro do que uma das melhores profissões que existem por aí. Tem muita gente aí com profissões como médico, como engenheiro, como diretor de empresa, e você como vendedor de consórcio, você pode ganhar muito mais dinheiro do que essas pessoas, se você acreditar, obviamente, tá? Vender consórcio é fácil? Obviamente que não é fácil, não é para qualquer um vender consórcio, mas se você está na profissão, encare ela de verdade e confie em você. Lá na frente, persista, que lá na frente você vai olhar para trás e você vai ter orgulho de tudo que você passou na sua vida, você vai ter história para contar. E você vai olhar e falar, pô, quanto bem sucedido eu sou na minha vida, tanto financeiramente, quanto profissionalmente, quanto familiar, quantas coisas você vai construir na vida vendendo consórcio, você não tem noção. Sempre, todo mundo que trabalha aí, eu vejo que dentro de unidades, dentro de filiais aí, tem histórias de sucesso dos seus gestores. Acredita em você, como eu acreditei em mim, acredita em você. Sabe, hoje, vender consórcio, para você que está aí no mercado, pode de repente estar pensando, puxa, eu estou prestes a desistir disso, mas não desiste não. Acredita na Embracon, a Embracon é uma excelente administradora. Eu sempre falei para você, Gabriel, para todo mundo que eu atuo, né, que trabalha na Embracon comigo, eu vejo, falou, cara, a Embracon é top, cara, a Embracon é uma empresa top, sabe, a Embracon é uma empresa que tem credibilidade no mercado, a Embracon é uma empresa que preza a gente da área comercial, preza seu funcionário, e você tem uma ferramenta muito grande na mão. Hoje você tem um salário aí de 30 mil reais, de 20 mil reais, de 50 mil reais por mês. Tem diretores de empresa que não ganham isso, você pode ganhar isso vendendo consórcio. É assim que eu penso. Tá? Sim. Assim, Então... não só como você pensa, como você faz, né? Porque com até agora duvido que você não superou esses 30, 50 que você está falando aí. Gabriel, ó, um pulo do gato que eu tenho, eu vou abrir aqui o jogo para você. Se você perguntar para mim, Fernando, quanto que você vendeu de janeiro, o ano passado de 2019, mês a mês, eu não contabilizo quanto eu vendo. Olha. Eu não sei quantas cotas eu vendo por mês. Eu sei do mês passado, óbvio, porque é uma coisa que está recente na minha cabeça. Mas eu não contabilizo dessa forma. A minha meta, ela não é produtiva, produção. A minha meta é financeira. Então, eu gosto desse sistema que o consórcio nos proporciona de parcelamento de comissão. Em uma, duas, três vezes. Porque o que eu faço? Eu começo o mês e eu tenho a minha carteira. Ah, pô, eu tenho 1,5 milhão, 2 milhões no mês, 2 milhões no segundo, 1,5 milhão no terceiro, 3 milhões no quarto. Eu olho lá e falo, cara, se todos esses meus clientes aqui pagar em dia, eu tenho 60% aqui do que eu quero atingir financeiramente. Fica muito mais fácil de eu atingir a minha meta financeira, porque o que eu faço? 50% do meu tempo eu gerencio a minha carteira para os meus clientes continuarem pagando, tanto E esse seguro, 60% que você vai ter. e os outros 50% eu dedico a novas vendas, para manter, ou seja, a minha última grade de pagamento saiu, eu estou pondo uma nova, a minha última grade saiu, eu estou pondo outra nova. E aí eu não tenho, Fernando, tanto faz para mim se eu vou vender 500 mil, 1 milhão, eu tenho meta financeira. Então, eu quero ganhar X valor por mês, enquanto eu não chego naquele valor, eu não sossego. Então, todos os dias eu tiro ali a minha ata que eu tenho, né, dia a dia, eu imprimo a minha atinha, coloco aqui na frente do meu computador e olho para ela e falo, cara, meus clientes pagos estão me dando X de comissão e para eu atingir Y, eu preciso vender mais tanto. E cada venda que eu faço, eu vou lá, atualizo a minha planilha, atualizo a minha ata, imprimo, opa, minha comissão cresceu agora. Ontem eu tinha X, hoje eu tenho Y. Amanhã eu vou... E aí, todos os dias eu vou massificando aquilo, fica na frente do meu computador. Quanto eu estou ganhando naquele mês, quanto eu estou gerando de comissão para mim naquele mês. Eu não estou preocupado se eu vou vender 2 milhões ou 1,5 milhão muitas vezes. Eu quero saber de... Automaticamente a produção vai acabar acontecendo, mas de uma forma diferente. Tem vendedor que você pergunta, tem vendedor que você pergunta para ele, cara, você vendeu quanto? 500 mil, 1 milhão. Mas quanto que vai te gerar de comissão? Ele não sabe.
Ele não sabe, eu sou ao contrário, eu sei quanto que eu ganhei de comissão cada mês. Você vendeu, depois não lê. Não, eu sei quanto que eu ganhei o ano passado inteiro, cara. A gente tem que se viciar. Sensacional. Então, Sensacional, cara. todos os dias, cara, todos os dias, eu imprimo a minha ata, eu chamo de ata. Pego a minha ata, faço a minha semana, e eu estou ganhando aqui na primeira semana, eu estou fechando X de comissão. Legal, falta ainda uma querela aqui. Aí você vê quando você vai vender. Entrou produção hoje, amanhã, depois. Entrou produção, eu já vou lá, atualizo a minha ata, atualizo todas as minhas coisas. Atualizo e todos os dias eu tenho ali ela na minha cara. Ela fica o dia inteiro aquele negócio na minha cara. Muito bom, Fernandão. Muito obrigado uma vez aí pela conversa e por tudo que você pôde trazer para a gente, viu? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Obrigado aí pela participação. Muito bom. Pessoal, agradeço aí a todos vocês também por estarem aí até agora com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Aliás, tenho certeza que vocês gostaram e vejo vocês aí no nosso próximo episódio do Seguro em Pauta na semana que vem. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, até logo.